Fla-Flu no Maracanã nesse final de semana. A partida tem um clima de revanche pro Felipe Luiz. Primeiro Fla-Flu do ano já tem clima de revanche. O tricolor é a única equipe que já venceu o time de Felipe Luiz. O encontro foi no Brasileiro do ano passado e terminou com vitória do Fluminense por 2-0. Agora as duas equipes buscam a classificação para a semifinal do campeonato estadual. A bola rola no Maracanã neste sábado às 4h30 da tarde e marca o início de uma sequência difícil para o rubro-negro. Serão 3 clássicos seguidos na busca para se garantir entre os 4 primeiros. Em 20 jogos sob o comando de Felipe Luiz, o Fla tem 13 vitórias, 6 empates e a única derrota para o tricolor. Já a equipe de Mano Menezes, que vinha sendo contestada pela torcida, vem de vitória no clássico contra o Vasco, mas segue fora da zona de classificação com 10 pontos, 2 a menos que o quarto colocado, Botafogo. Vene, vou com você pelo lado do Fla e vou com Pedrosa pelo lado do Fluminense. Novidades do Flamengo, alguma coisa diferente? Vem com um time com força máxima para esse jogo com o Flu? Não será força máxima porque o De La Cruz será poupado. O Flamengo emitiu um comunicado oficial dizendo que o jogador não será relacionado por conta de um controle de carga, o que eu acho uma atitude extremamente certa, porque a minha maior crítica em relação ao De La Cruz foi o planejamento adotado na temporada passada, quando esse jogador foi utilizado em vários jogos de Campeonato Carioca no primeiro semestre e chegou no segundo semestre e o jogador estava destruído fisicamente falando. E já era um jogador que veio com uma pois é, e o observação. Ele é um cara que precisa ser visto de forma bem diferente. O histórico de lesão dele preocupa, sobretudo lesões no joelho. Então, acho que tem que ter esse controle de carga sim. Não é um jogo de vida ou morte para o Flamengo, muito pelo contrário. Se perder, não vai mudar em nada ali. O Flamengo ainda continua com chances de classificação para a próxima fase da Taça Guanabara. Óbvio que vencer um Fla-Flu é sempre importante, sobretudo esse clima de revanche para o técnico Felipe Luiz. Mas a ausência do De La Cruz não me faz mudar de ideia ou pensar diferente. Para mim, o Flamengo é o favorito para esse duelo. Chega no melhor momento, chega melhor preparado. A gente pôde ver isso nos últimos jogos, tanto do Flamengo quanto do Fluminense. Eu acho que a ausência do De La Cruz, inclusive, vai dar a oportunidade de Felipe Luiz de fazer alguns testes, alguma mudança. Por exemplo, você pode recuar o Gerson para fazer a função do De La Cruz e aí você coloca o Arrascaeta no time titular, ou até mesmo o Luiz Araújo, que está pedindo passagem, jogando muita bola nesse começo de 2025. Então, a ausência do De La Cruz, para mim, não muda nada. O Flamengo chega como favorito e eu acho uma estratégia extremamente correta da comissão técnica, controlando a carga desse jogador que, repito, tem um histórico de lesões que preocupa e você tem que pensar a longo prazo, não apenas no Campeonato Carioca. Você fala do conforto aí em relação a esse jogo do Fluminense matematicamente, mas os próximos confrontos do Flamengo são sempre clássicos, né? Então vai ser uma reta um pouco espinhosa aí pro Flamengo. Pega o Maricá ainda. É o Maricá, Botafogo, Vasco e Maricá. Vasco, né? Flu, Botafogo, Vasco e Maricá. Então, de 4 jogos, aí só um que é um jogo sem ser um clássico. Mas que também tem os desafios aí do Maricá, que tem feito uma boa campanha. Ô, Pedrosa, pelo lado do Fluminense. Olha, o Fluminense eu duvido que o Mano vá mexer na escalação, tá? Eu acho que o Guga foi muito bem, inclusive, na lateral direita. É um jogador que sempre quando entra corresponde, inclusive já correspondeu até mesmo jogando na lateral esquerda. É um atleta que desde a campanha da Libertadores já vem fazendo bons jogos com o Fluminense. Claro que o Samuel Xavier também é um bom lateral direito, eu gosto do Samuel Xavier, mas o Guga, na minha visão, pode ser mantido aí, deu uma boa consistência por aquela lateral. Gostei muito também da partida do Martinelli, para mim jogou muita bola contra o Vasco, um jogador que muitas vezes é contestado pela torcida do Fluminense, e tudo bem, o torcedor tem direito, mas acho que ele deveria ser mais valorizado, cara. Gosto muito do futebol do Martinelli, é um jogador de muita qualidade. Repete para mim o Riquelme na ponta direita, tem que jogar, um garoto que mudou a vida do Fluminense no setor criativo, e o Arias nem se fala. O Canóbio também ganhou a vaga do Keno, né? Então também deve ser mantido. O Diguinho da nova geração. Eu acho até, Fernanda, que ele é mais parecido com o Rafael Moura do que com o Diguinho. Pô, você acha? Eu não acho. De fisionomia, assim. Não, de cara na lata, sim. Exato, mas do correndo de também. Costas, ele é o Diguinho muito. Olha lá, tá aparecendo Não, aí, de frente é muito Rafael Moura. Você fala Diguinho, eu lembro de Diguinho Baronete. Era a época que eu gostava da noite. Eu tinha encontrado o Diguinho na Baronete. Você encontrava o Diguinho, Benê? É sério, Benê, na Baronete? Eu vi o Diguinho na Baronete. O Diguinho jogou nos 3, né? No Flamengo, jogou, no Botafogo. No Fluminense, no Botafogo e no Vasco. E jogou muito bem nos 3 clubes. Nos 3, e agora tem uma seleção brasileira
de Master, vocês já viram? O Diguinho joga. Tá jogando? Eu vi que tem até o Ronaldinho Gaúcho, vocês não viram isso não? Não vi, não. Tava vendo Brasil e Uruguai, o Diguinho lá. Era bom jogador o Diguinho. Bom jogador mesmo. Mas aí então a gente trouxe o lado do Fluminense e o lado do Flamengo. E aí eu volto contigo em relação a essa questão de clássico. E se a gente parar para olhar bem bonitinho o Campeonato Carioca, ele tá até bem enxutinho. Só que o calendário, alguma coisa extravasa e acaba sendo regional. Por quê? Logo depois das férias, no início do ano, isso pesa um pouco, todo mundo começa a reclamar, não dá para fazer uma boa pré-temporada. Mas a gente tem um tiro aí de 11 jogos na primeira fase, que é uma fase que chega um momento que tem um monte de clássico, que eu acho que isso que é o legal do Campeonato Carioca, né? Agora você vê um Fla-Flu, depois você vê um Vasco Flamengo, daqui a pouco você vê um Botafogo e Fluminense. Eu acho que isso que é o legal do Campeonato Carioca. E tem um momento dessa competição que isso começa a acontecer bastante. E você também tem as semifinais aí, que era para ser sempre com os 4 grandes, mas a gente não tem visto isso nos últimos anos. Eu acho que esse ano vai ser mais diferente ainda. Mas a verdade é que o que estrangula o regional é o calendário. E não dá para tirar nada. Alguém vai querer tirar a Libertadores? Não. A Sul-Americana? Não. A Copa do Brasil? Não. O Brasileirão? Não. Então chegou uma hora que o regional ele vai ficando... Tadinho, sendo sempre com aquele olhar. Aí você pega um gramado ruim, uma viagem cansativa, o campeonato com a arquibancada vazia, aí o povo vai ficando olhando de um jeito. Vocês lembram do Rio-São Paulo? Sim, claro. Era um barato, era muito legal. Era uma competição muito maneira. Não dá mais para ter no calendário um Rio-São Paulo, porque... E ela já tem anos que ela não existe. Eu acho que iniciou os anos 2000, ela acabou, né? Porque realmente o calendário vai enchendo o Vene Casagrande. Mas chegou esse momento da competição em que a gente vê muitos clássicos acontecendo, fica um pouco mais gostoso de assistir. Não, isso não é informação, mas pelo que eu vejo, pelo que eu acompanho, eu acho que os clássicos estão sendo colocados na reta final da Taça Guanabara, justamente porque no começo os clubes grandes ninguém bota o time principal. Então, para evitar que tenha um clássico esvaziado, eles acabam colocando na reta final. E aí acontece isso, por exemplo, Flamengo com 3 clássicos seguidos. O que eu acho um absurdo, mas enfim, é um calendário extremamente apertado. Não tem o que fazer, a gente já debate isso aqui há muito tempo. Não sou contra o término do campeonato estadual, muito pelo contrário, sou saudosista em relação a isso, sou apaixonado pelo campeonato carioca. Eu só acho que tem que ser reformulado até mesmo para melhorar o produto. Mas, já que tem, a gente precisa apreciar os clássicos. E um Fla-Flu, num sábado à tarde, no Maracanã, com o Rio de Janeiro lindo, maravilhoso, é sempre muito bom você assistir um Fla-Flu. Será que eles vão perder o Gerson? Se perder, o negócio fica ruim por lá, porque assim, não tem substituto hoje pro Gerson no Flamengo e vai ser difícil achar um substituto pro Gerson caso isso aconteça. Zero preocupação. Em todo o mercado. Zero preocupação. No mercado. Falaram aí negócio de Paquetá, o cara tá falando de Paquetá aí. A Ilha ou o jogador? Então, Paquetá. Jogador. A Ilha ou o jogador? O jogador. O Paquetá pode ser que seja um excelente nome para substituir o Gerson, mas hoje é difícil substituir o Gerson. Vene Casagrande. Pois não, Fernando. Conta pro pessoal, o Gerson recebeu proposta de quem? Ele continua no Flamengo. Qual é esse tchá-tchá-tchá que tá rolando, que eu sei que tem um negócio de... Vamos lá. Eu respeito todo mundo. Eu não sou dono da verdade, eu me responsabilizo por aquilo que eu apuro. Sim. O Gerson não recebeu proposta de ninguém, o Flamengo não recebeu proposta de ninguém. O que aconteceu foi o pai do jogador, que é um dos representantes do atleta, veio publicamente no seu podcast reclamar do salário defasado do atleta. Eu acho que ele tá certo, eu acho que de fato o Gerson tem salário defasado, tanto é que a antiga gestão pensava em renovar o contrato para dar uma valorização salarial ao Gerson, que está jogando muita bola, mas eu acho que não precisava ele dizer publicamente isso, e ele falou muita coisa. Foram várias declarações dizendo que da tropa de frente do Flamengo, o Gerson tem o menor salário. Eu acho que isso é um assunto que tem que ser resolvido internamente. Inclusive, ele não é o único representante do Gerson. O Gerson também tem outro representante, que se chama o Carlos Leite. Eu acho que eles poderiam chamar o Flamengo para conversar por uma renovação de contrato. Não precisava expor isso publicamente e dizer, porque o Gerson abriu mão de muito dinheiro para sair da França e voltar ao Flamengo. Gente, abriu mão porque ele quis e porque ele não estava feliz lá. Hoje a gente vê um Gerson muito mais feliz. E eu concordo, o salário está defasado, mas beleza, chama a diretoria para conversar. E o Flamengo nega, não tem nenhuma proposta, o Zenit não fez nenhuma proposta. Nesse momento não tem nenhuma chance do Gerson ser vendido, enfim, negociado pelo Flamengo, até porque nem negociação tem. Tá. Então, e se chega a proposta? De 35 quanto? de euros. Aí eu não tenho como prever o futuro, eu não posso... Não, você aceitaria? Se eu aceitaria, não. Eu acho que o Gerson,
a gente está falando de um clube, vamos lá, com 35 milhões de euros, você pode ir ao mercado e contratar um jogador, beleza? Mas quem te garante que esse jogador vai chegar ao Flamengo, vai se adaptar rapidamente, vai ser titular, vai estar ambientado ao ponto de ser capitão, líder? O Gerson. Quem garante que isso vai acontecer? Então, eu não venderia. Eu acho que o Gerson ele é um jogador que, na minha opinião, muita gente não gosta dessa palavra. Para mim, é um jogador inegociável hoje no Flamengo. Eu trataria o Gerson dessa maneira. E se é inegociável, ô Pedrosa, tem que aumentar o salário do menino. A gente briga tanto por salário dos meninos mais novos que fica... Imagina só, você ser o principal nome do Flamengo, porque foi isso ele na temporada passada, foi isso ele no futebol brasileiro, a gente coloca ele em top 3, o Vene coloca ele em top 1, e ele ter o menor salário da linha de frente ali, eu acho realmente que isso tinha que ser uma coisa a ser mudada logo, com pressa. Tem um monte de gente aí no futebol brasileiro ganhando mais de 1 milhão. Se o Gerson não ganha 2... tá errado, porque o Gerson entrega mais do que 99% dos jogadores. Vocês sabem o salário dele? Não sei, mas eu tô só te falando. Confesso também, não Se o Gerson ganha 2 milhões hoje, tá bem pago, porque o custo-benefício dele tá valendo. Já falei aqui, caro é jogador ruim. Jogador bom, que entrega, que decide jogo, que é um líder, que é uma referência rubro-negra como é o Gerson, paga o que ele quiser. Paga o que ele quiser. Mais de 2, a gente já discute. Mas até 2, pagando até 2 pro Gerson, por tudo que ele entrega em campo, tá ótimo. E você acha certo e falar assim, não pode... Eu acho que é do jogo, eu cara. Eu também acho que é do jogo. É do jogo, E a gente reclama tanto que ninguém fala, Eu acho que é do jogo também. É do jogo. Eu não acho que é do jogo a partir do momento que ele é empresário do atleta. Se ele fosse apenas pai, eu ia relevar. Mas ele é empresário. Mas ele tentou falar com essa nova diretoria pelo aumento? Sem sombra de dúvidas, ele deve ter tentado. E se ele não tentou, ele errou. Não, aí é por isso que eu perguntei. Esse é o ponto. Porque eu acho que se ele não tentou, porque mudou. Se ele tentou com a antiga e não tentou com a nova, aí não deveria ter falado. Pô, tenta primeiro. Agora, se ele tentou e não conseguiu, aí ele pegou a arma que ele tem. O Pulgar é um jogador que mudou de ideia aí nos últimos dias. Sim. Ligou. Aconteceu alguma coisa? Alguém soube publicamente, o empresário do Pulgar chegou publicamente a reclamar, falar que o salário dele está defasado? Não. Por quê? Porque isso está sendo discutido internamente. Mas a gente não sabe que isso aconteceu? Sabe. Não, mas sabe através de apuração. Não porque o cara veio num podcast dele e ficar falando um monte de coisa de salário defasado. E eu sei que o salário dele está defasado porque a antiga gestão já havia me dito isso. Que queriam renovar porque entendiam que o salário dele está defasado. Perfeito. Ainda mais que a gente está falando de um gesto que está começando o ano muito bem. Eu só acho desnecessário expor a esse ponto e, entre aspas, reclamar que o jogador abriu mão de muita grana para sair da França e voltar ao Flamengo. Gente, ninguém obrigou o gesto. Eu acho que esse não é a justificativa. Eu acho que a justificativa é... Ele foi o principal cara do Flamengo na última temporada e merece. Mas, Fernanda, ninguém tá falando. Eu não tô falando que ele não merece. Eu sei disso. Eu só tô falando mas que eu não acho ruim. Não tem porquê ele vir publicamente. Porque às vezes a gente tá nessa já há muito tempo. Tomara que continue falando as coisas em off pra gente poder trazer a notícia. Não tem diferença entre o cara trazer uma notícia em off. Ele poderia ter falado com qualquer amigo jornalista dele lá, falar assim, a gente tá chateado, mas eu tal. Ele fez o contrário, ele falou assim, eu vou falar. É isso. E o mas eu vou te falar, sabe por que ele errou? Eu também acho. Porque a postura da diretoria do Flamengo pode ser de uma outra maneira agora. Mas tu acha que... Não. Quem vem? Gente, olha só. É o Gerson. Então me dá. Olha só. É o Gerson. Não, ninguém tá falando que o Gerson vai sair do Flamengo, gente. Eu não tô falando isso. Eu sei que não, a gente tá brincando. Eu tô falando que numa negociação... É porque você leu na íntegra o que ele disse? Ele não falou simplesmente só que o salário está defasado. Ele fala como se o Gerson tivesse feito um favor de sair da França, vir para o Flamengo, abrir mão de muito dinheiro. Mas foi o que eu falei. Ele poderia ter usado outra justificativa. Falando, eu falei isso agora. É isso. Fala assim, gente, o garoto jogou muito, ele é um cara importante no Flamengo e ele merece um aumento. E sabe qual foi o principal que ele não respondeu? A proposta. Cadê a proposta? Mas eu acho que ele não ia abrir o valor ali no podcast. Não. Ele não confirmou nem a proposta do Zenit, do tal Zenit. Tá bom. Entendeu? Porque esse é o ponto crucial. Muita gente está dizendo que ele recebeu a proposta, mas quando ele é questionado, o próprio Marcão, e a proposta? Isso eu deixo para o Flamengo falar. Cadê a proposta? Tá, mas com ou sem a proposta, eu acho que ele tem o direito de reivindicar o aumento. Eu também acho. Eu não tô falando que ele não tem direito, gente. Porque ele poderia ter vazado para você...
Ou ele poderia ter ido no podcast. Vocês não estão entendendo. Eu sou o cara que eu vou levantar a bandeira pro Gerson renovar. Acabei de dizer que ele é um jogador inegociável. Isso a gente já entendeu. 5 anos de contrato, pra mim, Gerson é ídolo, fica. Quem não pra acha mim, isso encerra a carreira do Flamengo. Doido. Isso é inegociável. O ponto é como é tratado. Gente, roupa suja se lava em casa. Tá insatisfeito? Liga pra diretoria do Flamengo. Qual é, José Boto? Vamos marcar uma reunião aí? Aí ele vai lá, conversa com o Boto. Ele respondendo. E é isso. E conversa internamente. Agora, pra que expor... E outra. Gente, a gente já conhece a figura Marcão, né? E não é a primeira vez que ele faz isso. Ele só faz isso porque ele sabe que o filho dele joga uma barbaridade. É isso. Ponto. O filho dele protege ele tudo que for possível. Se fosse um jogador... É igual aquele cara lá, aquele moleque que fez o gol e falou: eu sou bom, meu empresário é que é ruim. Entendeu? Ele falou: eu sou bom, meu empresário que é ruim. Não, o Gerson não, o Gerson pode falar: eu sou bom pra caramba e meu empresário ainda me defende. Aí, ó, ainda quer arrumar dinheiro pra mim. Eu acho que é do jogo. Eu acho que é do jogo. Do jogo totalmente. E o Vasco volta a campo na